Olá, continuando em nossos trabalhos com literatura, vínhamos falando sobre o modernismo, agora enfocando o modernismo já da terceira geração, que é a geração que começa em 1945, né? Apresentamos já o contexto histórico, né? Falamos um pouco sobre as características deste momento na literatura brasileira, né? Então, hoje a gente vai dar sequência a esse estudo, abordando e analisando um poema extremamente emblemático, né, e representativo dessa terceira geração. Estamos falando, portanto, né, de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Né? João Cabral de Melo Neto é um poeta pernambucano, né, que, na sua escrita, né, na sua literatura, a principal proposta era fazer a junção entre aquilo que fosse tradição, dentro da literatura, né, dentro da modalidade da literatura oral também, como a gente vai perceber ao longo do poema, mas também trazer uma novidade, né, um enxugamento das palavras, né, no intuito de deixar apenas no poema aquilo que fosse meramente essencial. Então, essa é uma das principais características aí da literatura do João Cabral de Melo Neto. E para que vocês possam acompanhar, portanto, essa análise, eu separei um slide aqui para vocês. Então, vamos acompanhar aí, por favor. Né? Então, está aí, né? Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto. Né? Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, né, poderem observar, né, é retirada de uma animação que foi feita, né, a partir do poema do João Cabral de Melo Neto, foi feito um pequeno filme, né, um filme eu acho que tem mais ou menos 1 hora, dessa trajetória, né, da personagem, né, que sai ali do sertão, atravessa o Agreste, a Zona da Mata, até chegar no litoral, né? Então, foi feita essa animação. E ao final aqui da aula, eu passarei o link, né, para que, caso vocês tenham curiosidade, né, vocês possam assistir. Ele está disponível no YouTube. Vale muito a pena assistir, né? Além de ser uma obra literária belíssima, né? Essa junção entre a literatura e a animação casou perfeitamente, ficou muito bonito. Então vamos lá, né? Morte e Vida Severina é um poema do escritor brasileiro João Cabral de Melo Neto. Essa obra ela foi escrita entre 1954 e 1955, né? E conta a história do Severino, um retirante, entre tantos outros. Esta obra, João Cabral de Melo Neto apresenta o percurso de morte e vida do retirante Severino. Então, o Severino é a figura principal do poema, né? Ele é o protagonista, é ele que vai fazer toda essa ação, né, proposta pela narrativa. É um poema narrativo, né, que conta uma história, portanto, né, a gente pode até pensar aí numa analogia, né, com a própria narrativa da epopeia, né, só que a epopeia ela narrava, né, os feitos e fatos dos grandes heróis. Aqui nós não temos um herói, né, nós temos um sobrevivente, né? De certa forma, um ato também de heroísmo, né? Mas o Severino ele é um cara sem qualificação, ou seja, ele é um Severino na vida, ou seja, ele é igual a todos os outros Severinos, né? Ou seja, igual a todos os retirantes. Né? A gente vai perceber por que dessa igualdade, né, do Severino aí. Então, o Severino ele vai ele é um entre muitos outros que tem o mesmo nome, a mesma cabeça grande, o mesmo destino trágico do sertão, né? Morrer de emboscada aos 20 anos, de velhice antes dos 30 e de fome um pouco a cada dia. Essa é a realidade do sertanejo, né? Daquele período. Morrer de emboscada, né? Quer dizer que o espaço sertanejo ali era um espaço de muita violência, né? Então, o João Cabral de Melo Neto vai denunciar essa violência. É a violência que, né, que a gente já falou antes aqui, que parte sempre do latifundiário, né, contra a maioria, né, que é trabalhadora
da gleba, né, trabalhador ali do sertão. Então, muitas vezes, né, esses atos de violência pelos cangaceiros, pelos jagunços, né, que era uma realidade ali da década de 1940, né, vai aparecer aí também, né? Tem um momento que ele fala no poema, né? Morreu de morte morrida ou de morte matada, né? Referindo-se a essa ideia da violência, portanto. Né? Ele vai falar da momento ali no poema, ele vai falar da bala, né? Ele compara a bala a um pássaro, né? Ele vai chamá-la de pássara, né? Porque ela voa indistintamente, atingindo a quem estiver no seu caminho, né? A expectativa de vida, né, de velhice antes dos 30, quer dizer que a expectativa de vida no sertão era muito baixa, era muito pequena, né? E a questão da fome, né, que é uma presença constante, né, no sertanejo aí na década de 40, né, extrema miséria, né, por isso esse ato de retirar-se, né, ser um retirante, ou seja, aquele que se mobiliza, né, procurando uma melhor qualidade de vida, um lugar melhor para se assentar, né? Então, assim, a gente percebe algumas semelhanças, por exemplo, entre o poema, né, do João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, com Vidas Secas, né, o romance em prosa do Graciliano Ramos, né? Os dois vão tratar do mesmo assunto, assim como também o 15, né, da Raquel de Queiroz. Então, a gente tem uma certa unidade temática, né, dentro aí dessa literatura modernista. Então, o Severino ele percorre o sertão em busca de uma expectativa de vida melhor, né? No litoral, ele acredita nisso, ele tem essa esperança. Saindo do sertão e chegando no litoral, ele vai encontrar uma qualidade melhor de vida. O poema ele pode ser dividido em duas partes. A primeira, com o seu caminho até o Recife, e a segunda, a sua chegada e estadia na capital pernambucana. Né? Aqui o nome do poema é Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano. Né? Por que alto de Natal? Né? Primeiramente, a gente tem que pensar aí o que vem a ser alto, né? Alto com U. Né? Os altos eram espécie de teatro, né, trágico, criado ali na Idade Média. Né? Então, a gente tem uma reminiscência aqui dessa tradição do teatro, né, da ação dramática no poema do Severino. Por isso, esse poema ele pôde ser adaptado para a televisão, né? Tem uma minissérie sobre ele, ele foi adaptado para o teatro e depois para a animação, justamente devido a essa carga dramática, né? Quando eu falo dramaturgia, tem a ver com o texto teatral, né? Que pode ser montado, pode ser encenado, né? Então, o alto é justamente isso, é esse modelo, né, de teatro feito na Idade Média. Agora, alto de Natal. Natal é isso mesmo, né, de nascimento. É que quando o Severino, né, diante de todas as adversidades que ele vai encontrar na sua trajetória até o litoral, quando chega lá na capital, né, em Recife, ele vai até uma casa e nessa casa uma criança nasce. Né? Então, quer dizer, nasce também a esperança, renasce também a esperança de dias melhores. Né? Ou seja, tudo está ruim, mas de repente tem um nascimento, uma nova vida que chega ao mundo, né? Cheio de expectativas, né? Cheio de mistérios, né? Para o futuro, portanto. Vamos falar um pouco sobre a apresentação e a forma do poema, muito importante. Né? Então, Morte e Vida Severina, Alto de Natal Pernambucano, é um poema trágico, né, que nos apresenta um alto de Natal, como eu já expliquei para vocês. Então, o herói Severino, até chama ele aqui de herói, né, é um retirante que foge da seca e da fome, porém, só encontra a morte em sua fuga. Né? Desde que ele sai do sertão até chegar em Recife, ele só vai se deparar com morte, né? Seja de pessoas, seja de animais, né? Do gado ali, até que ele presencia o nascimento de um filho de retirantes, severinos como ele. Né? O nascimento é apresentado em forma de presépio. Né? Olha a analogia com a religiosidade, com a cristandade, com os ideais do medievo. Né? Então, com a chegada de pessoas para presentear o recém-nascido, tal qual, né? uma intertextualidade aí, né? Com a passagem bíblica do nascimento de Cristo,
né, em que Cristo foi presenteado aí pelos 3 reis magos, né? Então, ele estabelece essa relação, né, entre esse nascimento, né, essa forma de nascer ali no sertão, na pobreza, estabelecendo uma relação intertextual com a própria história de Cristo, né, que também, segundo diz, né, nasceu numa manjedoura, né, num lugar ali onde tinha um pequeno estábulo com animais e tudo mais. Então, é isso aí que vai representar, de certa forma, essa chegada do Severino ali em Recife. O alto, né, já expliquei isso para vocês, mas vou repetir, é um subgênero da literatura dramática. Né? Sempre que a gente fala dramático, gente, diz respeito ao texto teatral, viu? Que surgiu na Espanha medieval. Em língua portuguesa, o seu maior expoente foi Gil Vicente. Em Morte e Vida Severina, observamos os mesmos recursos usados nos autos medievais. Viu? O Gil Vicente ele é considerado o criador do teatro português, tá? Lá no final da Idade Média. A obra Morte e Vida Severina, ela está dividida em 18 partes, né? Antes de cada parte existe uma pequena apresentação do que acontecerá, né? Uma espécie de mote, né? O mesmo podemos encontrar nos autos medievais. O poema começa com a apresentação do Severino, né? Aqui, gente, é bem o início mesmo, ele vai se apresentar para o leitor, né? Então ele diz, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai, ou seja, né, quem ele é e para onde ele está indo. Então ele diz assim, o meu nome é Severino, como não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa é que se equilibra. Né? E aí ele vai dizer que o sangue dele tem pouca tinta, né? Que ser chamado simplesmente Severino da Maria não era suficiente, porque existiam outras tantas Marias ali, né? Era Maria do finado Zacarias, né? Mas existiam outros Severinos ali, filhos do Zacarias. Zacarias havia sido um latifundiário, né? Então tinha outros filhos, e assim ele vai mostrando, né, que ele não tem nenhuma particularidade, mas que ele é comum, que ele é igual a todos os outros retirantes. Então, o Severino se apresenta como um em muitos, né, iguais em tudo na vida, iguais em tudo na sina, né, no destino. A sua individualidade é anulada e o seu nome se torna um adjetivo, já no título da obra, né, Morte e Vida Severina. Né? Então, Severina não é um substantivo próprio, é um adjetivo, Morte e Vida Severina, quer dizer severo, né? Severo, rigoroso, duro. Né? Então, à moda dos autos medievais, o personagem se torna uma alegoria. O que é uma alegoria? A alegoria é uma metáfora, né? Uma representação de algo que é muito maior do que ele. Os versos do poema são curtos e muito sonoros, né? E a maioria conta com 7 sílabas poéticas, também conhecido como redondilha maior, né? Outra característica dos autos. Tá? Redondilha menor tem 5 sílabas poéticas, redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Né? E é o tipo de verso, né, mais trabalhado pelos autores do Nordeste, né, os cordelistas, por exemplo, né, os autores de repente, né, também os repentistas, da catira, todos vão utilizar 7 sílabas poéticas, justamente devido a essa sonoridade, né, que ele propõe. Então, a constante repetição de versos é uma ferramenta muito usada por João Cabral, além de servir como reforço semântico, né, ou seja, de significados, né, para o tema, promove a homofonia, ou seja, o som igual, né, e a repetição de sons que dão uma maior musicalidade aos versos. Né? Não tinha como ser diferente. Né? João Cabral de Melo Neto, com toda certeza, foi muito influenciado pela literatura de cordel. Né? Essa literatura de fazer popular, espontâneo, né? Mais simples, né? Muitas vezes associada à própria música, né? Com instrumentos musicais e tudo mais. Né? Então, isso também vai ser um reflexo na sua obra. A sonoridade do poema é um elemento muito importante nesta obra. Né? A sua leitura se torna quase cantada. É uma ferramenta comum quando a escrita não era difundida. Então, olha só, né? Olha a sacada do João Cabral.
ele vai colocar no papel, né, uma tradição que era meramente oral. Ele vai partir para a escrita de algo que antes estava apenas na fala, né? Esse cordel que eu já falei, né, esse tipo de cançoneta, né, popular, está muito ligado a esse aspecto da oralidade, da memória, né, da transmissão cultural através da fala. Então, a sonoridade servia como modo de facilitar a memorização da poesia, né? Esse formato também lembra as poesias de cordel. Sabe que João Cabral de Melo Neto costumava ler em voz alta para os funcionários da fazenda alguns cordéis, né? Isso aqui já é uma curiosidade sobre a vida dele, né? A temporada que ele passou na fazenda, né? Ele tinha esse hábito, né? De contar histórias, de ler ali para os aos funcionários, né, os peões da fazenda, muitas vezes analfabetos. Falando sobre o espaço e a temática, né? O espaço e o tema estão intimamente ligados nesse poema. A obra aborda a viagem de um retirante do interior de Pernambuco até o Recife, onde ele se depara constantemente com a morte. O fio condutor do trajeto é o rio Capiberibe, que deve ser percurso certo do interior ao litoral. O Severino ele vai ter esse fio condutor, essa linha, né? Ele vai seguir sempre o rio Capibaribe, né? Que deságua no oceano. Ele sai do sertão, né? E vai desaguar ali no oceano. Então ele diz: pensei que seguindo o rio eu jamais me perderia. Ele é o caminho mais certo, de todos o melhor guia, né? Percebe a sonoridade e tal. Então ele vai fazer esse percurso, né? É interessante também, né? Porque acompanhando esse espaço do rio Capibaribe, né? No sertão muito seco, o agreste, a zona da mata já vai melhorando no sertão, né? E no litoral já mais promissor, né? Em termos de vício, né? Em termos de vida mesmo. Então, ao longo da jornada, Severino encontra diversas vezes a morte. Morte por fome, por emboscada ou por velhice antes dos 30. O sertão é o espaço e a morte é o tema. Os dois andam juntos ao longo do rio. Até o próprio rio também morre, né? Ele diz: mas como segui-lo agora, que interrompeu a descida? Vejo que o Capibaribe, como os rios lá de cima, é tão pobre que nem sempre pode cumprir a sua sina, né? Ou seja, dependendo do lugar, né, do caminho, né, esse rio estava seco, né, só estava o leito seco ali. Então, essa relação, né, entre o espaço e a própria morte, né, do mesma forma do Vidas Secas, né, o sertão também é um espaço, o sertão também é um espaço, é também uma personagem forte, né, que interfere nas ações dos demais ali, né, estão sujeitos à vida, estão sujeitos à morte. Então, o percurso do rio pode ser comparado ao percurso da vida no sertão, que de tão frágil muitas vezes se interrompe mais cedo, né? Severino se depara com a morte muitas vezes. Na primeira vez, o defunto é carregado numa rede por outros homens. Uma representação, né, de como que a morte é tratada no sertão, né? Devido à pobreza, à miséria, não tinha dinheiro para comprar caixão, essas coisas. Colocava o defunto, né, provavelmente na própria rede que ele tinha dormido a vida inteira, né, embrulhava o cidadão naquela rede e colocava na sepultura, né, sepultura simples, né, que em Goiás eles chamam de carneira, né, que não tem nada, é só mesmo praticamente a terra ali, né? Então, o falecido morreu de morte matada em uma emboscada provocada por alguém que queria ficar com suas terras. Esse é o primeiro momento que ele encontra com a morte, né? Ele está seguindo o seu percurso, ele vê os dois homens, né, carregando a rede, né, com a madeira aqui nos ombros, né, e ele até oferece ajuda. Um deles está cansado, tal, ele oferece ajuda. E aí ele vai questionando, né, do que ele morreu. Aí o cara conta para ele, né, que ele morreu aí de emboscada, justamente por uma disputa territorial, né? Um grande produtor queria ficar com a sua pequena terra e ele foi morto por isso. Depois, o Severino ele se depara com um defunto sendo velado em uma modesta residência. Seguindo viagem, ao tentar conseguir trabalho em uma pequena vila, a morte aparece novamente, mas como única fonte de renda para quem quer viver lá, né?
Mais perto do litoral, Severino se espanta com a terra mais macia, cheia de cana, e acha que lá é um bom lugar para trabalhar, porém assiste ao funeral de um lavrador, que diz assim: desde que estou retirando, só a morte vejo ativa, só a morte deparei, e às vezes até festiva. Só a morte tem encontrado quem pensava encontrar vida. Né? Ou seja, a despeito, né, de toda essa trajetória em busca de uma qualidade melhor de vida, né, ele só vai se deparar com tristeza, né, e com morte a todo tempo até chegar realmente no litoral, né, e não que o espaço do litoral seja melhor, né, mas ali ele vê o nascimento de uma criança, né, portanto, o Alto de Natal. Vamos lá. Para finalizar aí o contexto da escrita de Morte e Vida Severina, né, sobre a geração de 45. Então, João Cabral de Melo Neto, né, para rememorar aí, ele fez parte da geração de 45, é a terceira fase modernista. Nessa geração, principalmente a poesia, é difícil encaixar os autores dentro de correntes literárias. Né? Isso é uma coisa interessante já da pós-modernidade. Né? Cada um está escrevendo de um jeito que é difícil agrupá-los sobre uma única temática, sobre uma única forma de composição, né? Como era feito nas escolas literárias anteriores. Então, em um amplo espectro, é possível dizer que a poesia deixou de ser tão intimista, passando para o maior formalismo. Né? Como eu já disse para vocês, a forma agora passou a ser importante, tanto que o João Cabral de Melo Neto, muitas vezes, ele é chamado de neoparnasiano, né? Porque tinha uma preocupação com a forma, mas a diferença é que ele tinha preocupação com a forma, mas também com o conteúdo. Né? Então, a poesia de João Cabral é exemplar nesse aspecto. Né? Engenheiro de formação, o poeta encaixava palavras como um construtor assenta tijolos. A sintaxe seca e os versos curtos são emblemáticos dos poemas de João Cabral. Se na poesia os temas são variados, na prosa parecem coexistir duas vertentes. Uma intimista voltada para o fluxo de consciência, né, tendo a Clarice Lispector como a maior representante, e a outra que aprofunda as questões da prosa regionalista dos anos 30, né, tendo Guimarães Rosa como seu maior expoente. Né, falaremos dele em uma outra oportunidade. E o fim da ditadura de Getúlio Vargas promoveu uma abertura social. A geração de 45 foi também engajada nos temas sociais com grande envolvimento na política, tal qual havia sido a geração anterior, que estava sob a dominação da ditadura getulista. Então, aqui eles tinham uma certa liberdade, mas mesmo assim, ao engajamento, né, as lutas pelas questões sociais continuaram a existir. Tá? Aqui está o link, né, para vocês poderem, caso queiram, né, assistir lá a animação sobre a Morte e Vida Severina, né, vale a pena assistir, né, se caso não queiram ler o livro, né, essa aqui é uma alternativa interessante, certo? Bom, o que eu tinha para dizer para vocês a respeito desse livro, né, é um livro, né, é um poema, mas ele é um livro só, né, aliás, né, ele é um poema extenso, né, tal qual mesmo uma epopeia aí, né? E se eventualmente vocês tiverem alguma dúvida, né, estou à disposição de vocês para saná-las da melhor forma possível. Então, sem mais para o presente momento, me despeço e até mais.